Pois a turma como você vê não existe. E nem nós existimos como aqui estamos. Somos partes do corpo de um só palhaço. Venha. Cante, coma e beba à vontade. Quando o ano novo chegar, nós vamos nos beijar, nos abraçar e fingir sermos amigos para sempre. Entretanto, não olhe nos olhos de ninguém. Isso é terminantemente proibido. Divirta-se. Ou finja estar se divertindo. Vai dar o mesmo para nós que não somos capazes de distinguir a felicidade real, se é que ela existe, da que realmente aparenta ser. Comecei a fazer teatro há 10 anos atrás. Fiz muitos cursos em casas casas culturais, oficinas culturais lá em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Aí eu me formei na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, em 2000. Depois, atualmente, estou fazendo graduação em Educação Artística, também fazendo licenciatura em Artes Cênicas. Eu estou envolvido com teatro há mais ou menos uns 5 anos. Não fiz escola, nunca fiz nenhuma escola. Fiz a escola da vida. O que é isso para mim? Fiz vários cursos em oficinas culturais e vi muita peça, li muita coisa. Trabalhei 2 anos com vídeo, uma coisa que me ajudou bastante também, porque, enfim, eu sempre procurava ver aqueles filmes de arte e tal. De lá pra cá eu fiz muita coisa, fiz alguns espetáculos, participei de um grupo chamado Companhia do Pátio, onde a gente estreou o espetáculo, inaugurou um teatro em São Paulo chamado Teatro Folha, que fica em cartaz, que fica dentro do shopping Higienópolis. Então, fiz parte desse grupo que inaugurou o teatro. Depois fiz outros trabalhos, fiquei em cartaz do Marighella Costa, com o texto do Sofredini. Enfim, foram vários trabalhos. Então eu costumo dizer que tudo que eu aprendi, tudo que eu sou hoje, as coisas que eu conquistei hoje, vieram de muita dificuldade, vieram de toda uma precariedade, por não ter feito uma escola, por não ter, sei lá, por não ter uma grana para ser bancado isso. Fora isso, eu também coordeno um projeto de arte e educação em São Paulo, mas na cidade de Guarulhos. É um projeto que eu desenvolvo com a prefeitura de lá, onde a gente dá aula de teatro para as crianças de periferia. Então nós atendemos aproximadamente 42 escolas. Por estar sempre tendo que fazer aqueles cursos curtos, então você faz 3 meses, aí o processo é interrompido, que era uma coisa super complicada, porque de repente eu entrava num processo bacana de um trabalho de corpo, por exemplo, e aí a oficina terminava. Então eu sempre tive que trabalhar com essas interrupções. Então assim, se você for pegar meu currículo, assim, eu fiz mais de 30 cursos, nunca fiz escola, esse é o meu primeiro trabalho, que eu considero oficialmente como ator, o Requiem. Estreio outro essa semana mesmo, que eu estreio no Festival de Curitiba. E acredito que o meu trabalho é como ator mesmo, gosto muito. Tanto é que esse texto do Requiem é a minha adaptação, o texto adaptado foi meu. Mas eu acho que o meu caminho foi isso, assim, eu fui, praticamente ver todas as peças que eu podia, ler tudo que eu podia, trocar experiência com os amigos, e foi isso que me fez. Então eu tô aí trilhando esse caminho de teatro há 10 anos e por aí vai. Espero que tenha outros trabalhos tão interessantes quanto o Requiem. Vejam só que ironia. É como se eu estivesse por fora do movimento da vida. A vida rodando por aí, feito roda gigante, com todo mundo dentro, e eu aqui, parada, pateta e ridícula. Como se eu tivesse desaprendido a linguagem dos outros. Essa merda que vocês usam para se comunicar. Eu fico sempre do lado de fora, sem saber a palavra certa, sem conseguir adivinhar, louca de vontade de estar lá,
Rodando junto nessa roda idiota. Você não vê? Está rodando por aqui. Olha em volta. Um dia você irá compreender que não existe uma pessoa completamente má e nem uma pessoa completamente boa. Um dia você verá que somos apenas humanos. E sofrerás muito quando resolver dizer só aquilo que pensas e a fazer só aquilo que gostas. Nós, animais que pensamos, somos os piores dos piores. Planejamos a fuga, a tortura, a dor, a diversão. Somos os únicos animais que sabemos que vamos morrer e continuamos pagando aluguel. Dentro da roda. Como se ela fosse eterna. Agora eu me sinto uma bola de arame farpado, tendo impulsos tipo... tesão. Você compreende o que eu me tornei? Eu não fui feita assim. Às vezes é tão difícil ser uma pessoa. Mas eu tenho tentado aprender a ser humilde. A engolir os nãos que a vida me enfia goela abaixo. A não me sentir desprezada, feito uma cadela, é tudo bem. Levantar, escovar os dentes, tomar café e continuar. Quem é você para dizer que não deu certo? Por acaso você deu? Olha dentro do meu olho e me responda. Você se sente feliz? Você tem esperanças? Eu não. Eu cruamente não. Quando eu olho para mim mesmo, eu não gosto do que eu vejo. Mas quando eu olho para você, eu gosto muito menos. Os amigos desaparecem no momento exato que você precisa deles. O mundo te machuca. As pessoas te empurram na fila, nas esquinas, dentro dos ônibus. Tudo vai ficar na sua cara e você não vale absolutamente nada. Quem é você? Quem sou eu? Pois é. Esse nome dá polêmica. Na verdade, assim, a minha primeira adaptação do Caio Fernando Abreu é baseado num conto. Não é baseado. Existe um conto do Caio Fernando Abreu que chama O Rapaz Mais Triste do Mundo. E quando eu fiz a minha primeira adaptação baseado nas obras dele, tem esse título, O Rapaz Mais Triste do Mundo. Quando surgiu a ideia de eu querer trabalhar a única personagem feminina que existe nessa peça, que a princípio, porque agora a Alice, né, tu tomou vida própria. Não é mais aquela cena que ela vai ter no Rapaz Mais Triste do Mundo. Veio porque eu queria divulgar o trabalho. Então, Requiem para um rapaz triste é quase... Porque Requiem quer dizer oração, né? Oração para os mortos. Então é como se eu quisesse juntar, talvez, essas duas coisas. Até as pessoas perguntam, mas quem é o rapaz triste? Acho que o rapaz triste é as pessoas que estão vendo. Ou sou eu, o ator, o Rodolfo, né? A máscara atrás da máscara da Alice. Talvez o rapaz triste seja eu. Talvez o rapaz triste seja você. De repente o rapaz triste seja o rapaz que ela a tá Alice esperando. espera. Então tem essas três hipóteses. Então, quem é esse rapaz triste? Fica a critério de quem estiver agora assistindo. praticamente agora a gente gosta dessa ambiguidade. Né? Eu particularmente sempre gostei. Ela ficava... No início eu falava, rapaz triste, né? Não tem nada a ver. Mas aí depois a gente viu que era interessante, né? O nome. Se prepara para a sua juventude e para todos aqueles rapazes ciscando ao seu redor. Dá um beijo nela que nem deve mais se lembrar de mim. E alguém perguntar por mim? Diga que eu estou tanto assim enfrentativa. Não, porque ultimamente eu rio de tudo. Não seja uma forma de fugir dos problemas. É que rindo eu vejo as coisas por um prisma melhor. E eu penso sempre, quando não há remédio, a melhor saída é o deboche. O máximo que eu pediria a Deus, se eu acreditasse nele, e olha que eu acredito, seria não permitir jamais que eu saísse de si mesmo.
Em 99, eu vi um espetáculo no Centro Cultural em São Paulo, dirigido pelo Gilberto Gavronski, que chamava Dama da Noite. Depois que eu vi esse espetáculo, eu fui procurar na biblioteca um livro do Caio, porque um amigo havia me indicado. E eu fiquei praticamente fascinado por um conto do Caio Fernando Abreu, que chamava Beira do Mar Aberto. E eu queria, a princípio, montar esse conto do Caio. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, já que eu quero montar um texto do Caio, eu vou procurar ler as coisas dele. Ok, procurei. Aí o que eu comecei? Comecei a ler todos os livros do Caio e eu percebi que o que eu queria falar que existia na Beira do Mar Aberto, existia em outros contos dele. Aí eu comecei a me envolver com aquilo. Montei o primeiro texto dele, que é para 6 atores, que é um texto que ainda está engavetado. E essa personagem do Requiem faz parte desse espetáculo com mais outros 5 atores. E a ideia surgiu a princípio porque eu queria divulgar a minha peça, né, essa minha encenação, ou melhor, essa minha adaptação dos textos do Caio. E a gente montou uma esquete de 15 minutos. Eu montei uma esquete de 15 minutos com essa personagem. Depois que eu achei o penhoar que eu uso, que é esse aqui. Mostrava no ar. Num brechó em São Paulo. A gente apresentou no SESI Novos Talentos, em São Paulo, e fizemos o Festival de Cenas Curtas do Ipiranga. Depois disso, a gente percebeu que a coisa tinha dado certo. Aí eu virei para ela e falei assim, eu queria montar isso. Aí eu comecei a pesquisar as personagens femininas do Caio Fernando Abreu. Porque eu queria falar desse universo. Eu queria falar o que era o feminino. Porque também o meu universo é cheio de muitas referências feminino. A minha mãe, as minhas amigas, a minha tia, a minha irmã, né? Então, assim, eu sou muito rodeado do feminino e eu queria falar desse universo. Aí eu comecei a pesquisar, ler tudo que era do Caio. Então eu li tudo que era do Caio, desde observar a minha mãe, né? Os livros são dela, né? Por exemplo. Desde a carta pessoais de amigas, tanto é que na peça tem trechos de cartas que são de amigas, né? Então digamos que o texto é assim, 80% Caio. Chega uma hora que você é obrigado a escolher a vida e ninguém vem te perguntar se você sabe o que isso significa. De repente eu me vi adulta e de mãos vazias, sem sequer um eletrodomésticos para satisfazer qualquer uma dessas pessoas que vivem nos exigindo realizações o tempo todo. Tenho uma sensação meia de amargura, meia de fracasso. Você me entende? Como se eu tivesse a obrigação de ter sido ou ter tentado ser outra pessoa. Eu quero ter o direito de ser eu mesma. De não ser bela, de não ser elegante, de não ser corajosa. De ser apenas isto. Uma pessoa. Com momentos de esplendor e noite. Apenas uma pessoa faminta e carente. Nada no mundo é pior do que esse comum. Eu não sei quem foi que fez o mundo assim. Horrível às vezes. Sabe toda aquela coisa escura no coração? Eu tenho vontade de chorar. Chorar muito sem que ninguém me veja. É verdade. Eu tenho pena de mim, sou frágil. Nunca antes uma coisa nem ninguém me doeu tanto como eu mesmo me dou agora. Nós estreamos há 2 anos atrás, no Teatro de Arena. A reação foi ótima. As pessoas reagiram super bem, mas eu senti que faltava alguma coisa. Texto de Caio, o texto do Requiem é uma coisa muito próxima, muito íntima, muito direta. Então eu queria transferir essa coisa direta também para a encenação. Eu falei, não, vamos parar o palco italiano, vamos colocar o espetáculo, Rodolfo, num quarto. Então, lá em São Paulo, a gente apresenta o espetáculo dentro de um quarto, onde só cabem 20 pessoas dentro desse quarto. Eu fumava, eu bebia, eu esperava e você não aparecia. Meu Deus, como eu esperei você naquele dia. Você que me sorria,
que me abriu os braços, que passava a mão pela minha cara marcada, por entre os da minha cabeça confusa, que me olhava no olho e me permitia mergulhar no fundo quente da curva do teu ombro. Eu mergulhava naquele cheiro que eu não defino. Você cobria com a sua boca os meus ouvidos. Eu acho que o que me chama mais atenção no Caio é o modo como ele lida com a verdade. Ele lida com a verdade de uma maneira muito crua, muito direta e de uma certa forma outra, acho que meio pessimista. Mas com muito lirismo, muita poesia, muita esperança embutida naquele desespero dele. Né? Se você pega para ler os contos dele, ou as crônicas dele, ou as próprias cartas pessoais dele, você vai perceber que dentro daquela tragédia que era a vida dele, porque ele era solitário, porque ele era fudido e mal pago, porque ele tinha AIDS, porque ninguém queria ficar com ele, toda aquela tragédia que infelizmente não tem como ser rotulado, né? Você pega um Cazuza, você pega um Renato Russo, e você pega um Caio Fernando Abreu, você não consegue desassociar, porque são pessoas assim, que acabaram pagando o preço, né, pela sua arte e tal. Então o que mais me chama atenção no Caio hoje, e creio eu que sempre, porque assim, eu tenho todos os livros dele, é quase como que uma bíblia para mim, assim, é justamente isso, é justamente pegar uma verdade que é, sei lá, de repente num pedaço que eu falo na peça Na Hora da Morte, e de repente você é cru, você é duro, mas por trás daquilo tem quase como que uma mão na sua cabeça, né? A morte de alguém conhecido e amado estupra essa precária armação, essa falsa eternidade. Você já viu gente morta? É feio. A morte é muito feia, muito suja, muito triste. Quisera eu ser uma dama nobre e rica para te encarcerar na torre do meu castelo e te poupar desse encontro inevitável com a morte. Cara a cara com ela, você já esteve? O mais triste é que tem uma coisa que não está mais ali. Você olha, e a coisa vai ficar ali parada, que nem uma cadeira, um prato vazio. É assim que a gente fica quando morre, viu? E você? Então acho que é isso que me chama a atenção no Caio. Não, e o que é interessante também é que assim, o Caio ele morreu em 96, né? E a literatura dele ele é muito direta. Ele escrevia para a geração dos anos 80, mas independente disso, se você abre um livro do Caio Fernando Abreu, é totalmente atual. Ele fala de conflitos urbanos, ele fala de problemas de pessoas que vivem na grande cidade e o que tipo de sentimento rodeiam as pessoas que estão numa grande metrópole. Quando isso acontecer, os seus amigos vão chorar, vão se lamentar e depois vão dormir. Você compreende o nosso estado de absoluto desamparo no mundo? Então é muito atual, independente do tempo que passar. Então isso é muito interessante também. Não, e é muito próximo também, né? Porque Muito próximo. Assim, pra gente que mora em São Paulo, por exemplo, você pega coisas dele que, sei lá, eu estava subindo a Rua Augusta e de repente eu vi uma prostituta. Ou então eu estava no bar. Então é muito próximo da gente, de repente, que apesar da gente não ter vivido nos anos 80, a gente vive agora no ano 2004, mas também sofremos as mesmas coisas. O medo de ficar doente, a solidão, aquela balada que não deu certo, a bebedeira, as drogas, a porra-louquice dos dias atuais que eram diferentes, as bandas que a gente ouve hoje. Então se você for pegar, você consegue fazer paralelos. E o grande boom que eu acho é que não morreu, a obra dele não morreu. Tanto é que se você for procurar para comprar, você não acha, tá esgotado os livros dele. E o que é interessante é que Caio agora, né, parece que de 2000 para cá, muita gente está descobrindo Caio. Né? A gente
pôde presenciar algumas montagens em São Paulo de grupos alternativos, como a gente, fazendo coisas que nem estão num circuito comercial, bem alternativo mesmo. Então as pessoas estão descobrindo o Caio Fernando Abreu, e é muito interessante mesmo, porque ele, embora você fale assim, você pega a Clarice Lispector, você pega algumas outras pessoas que também falam de conflitos, mas Caio também fala, mas de uma forma muito especial. Parece que quando você lê, você está conversando com ele. Parece que ele está conversando diretamente com você, com uma linguagem muito simples e ao mesmo tempo muito sutil e poética. Então isso chama muita atenção. E não é tão desesperador assim. É um tapa na cara. Pá! Olha, é isso. E aí? O que a gente vai fazer? Sem você eu deixei de existir e continuei existindo. Eu gritei seu nome até ficar sem voz, até ficar sem fôlego, até ficar sem mim. Não havia mais saídas. Sombras e paredes, medo e solidão. E eu comigo. Hoje eu me pergunto de onde vem essa iluminação chamada amor. Eu só queria que você entendesse que quando a gente precisa que alguém fique, a gente constrói até castelos. Tem uma coisa que eu acho que eu acho que Caio Fernando Abreu é duro, assim. Eu acho que é difícil ler, eu acho que é cruel ler. Por exemplo, eu leio Caio, sei lá, há 6 anos. Mas eu tenho que admitir que houve um momento da minha vida que eu não podia ler Caio, porque eu acho que ele não é fácil, ele não tem essa facilidade, ele não tem um lirismo, por exemplo, de uma Clarice, por exemplo, que é difícil de se ler, Clarice Lispector, mas sempre, mas aquilo é tão bonito que aquilo não te perturba. E Caio Fernando Abreu meio que te perturba. Eu acho que essa que é a definição, assim, né, sei lá, uma definição legal para os dois. Então eu acho que é difícil, sim. Eu acho que tem pessoas eu tenho amigos que não conseguem ler. Eu ouvi um comentário esse final de semana em São Paulo, no último dia da temporada, que foi ótimo. Teve um menino que virou e falou assim: Caio Fernando Abreu é uma agressão necessária. As coisas acontecem que você as perceba. Tem coisas que você vai deixando de ser, vai deixando de ser, vai deixando de ser. E quando viu, uau, já é. Eu acho que o fato de ser só é inevitável. E depende de fatores externos. Existem pessoas que nascem para serem sós. A vida toda. Séculos que eu não recebo flores. Séculos que eu não recebo uma flor. 2. Mas eu espero. Eu espero um monte de coisas. O meu limite é grande. O meu limite é muito grande. O meu limite é tão grande que eu nem sei. Ninguém sabe. Nem uma flor, nem um telefonema. O meu limite deve ser mesmo enorme. Eu faço tudo, eu engulo um monte de coisas, eu devo ser fantástica. Fantástica. Às vezes, o que nos faz perder pessoas, coisas e etc. é a fatalidade da evolução humana. Nunca queremos pouco. Nunca dizemos, pronto, agora eu sou realmente feliz. Eu acho que a opção de se criar Alice, baseado nas personagens femininas do Caio Fernando Abreu, veio dessa necessidade de dar de dar uma forma para esse reflexo do que é o feminino para mim. Aí, tudo bem, eu poderia ter ido lá pegar uma personagem feminina fechada do Caio Fernando Abreu, que existe em milhões dos contos dele. Eu não quis isso porque eu acho que de uma certa forma ou outra eu queria expurgar os meus fantasmas.
Eu sou daqueles que eu acho que o teatro, ele te dá essa possibilidade de você trabalhar com os seus medos, as suas neuroses, as suas... qualquer coisa que esteja te impedindo. Minha mãe era Alice, eu acho. Eu tenho amigas que são Alice. Então eu queria falar dessas pessoas que me rodeavam. E aí, quando eu comecei a olhar para essas pessoas que estavam do meu lado, e para ver aquela minha amiga solitária de 35 anos, minha mãe, né, a minha mãe se separou do meu pai, eu era muito, muito pequeno, então tem essa referência. Minha mãe tinha não era azul desse tom, mas minha mãe tinha uma camisola azul quando eu era criança. Então eu acho que, para mim, Rodolfo, como artista, veio da necessidade de dar voz para esses meus fantasmas do feminino. Alice, É bom, de uma certa forma ou outra é bom o nome, porque o nome ele dá uma identidade para a pessoa, né? As pessoas se identificam. Então a Alice parece que ela tá viva, né? Parece que ela vai chegar daqui a pouco. Em São Paulo as pessoas... E aí, como anda a Alice? As pessoas não perguntavam como andava o espetáculo. Até quando o espetáculo vai ficar cartaz? Eu quero voltar e ver a Alice. Né? Então a personagem já tá, né, viva na mente das pessoas. Eu tô muito feia. Eu tô muito velha. Eu tô muito magra, eu nem sei pra que eu estou emagrecendo. Eu não tinha esses vincos em torno da boca. Eu não tinha essas manchas em torno dos olhos, eu não tinha esse jeito de... Eu já tentei de tudo. Eu já tentei macrobiótica, cultura, psicanálise, dança, natação, Cooper, marxismo, candomblé, suicídio, patins, internet, boates, gays. Sobrou só isso no peito. E agora eu faço o quê? Como que umas pessoas podem nos ser tão necessárias no dia e sumirem no dia seguinte? Não deve durar? Durante o espetáculo, a Alice, ela conversa diretamente com as pessoas. Tem marcações que a Alice praticamente vai dar quase um beijo em alguém, né? E assim, puta, e aí, né? Como vai ser isso? Porque a pessoa se sente, nossa, a personagem vai me dar um beijo. Quero beijar não, pô. Só dizer que eu gosto de você assim. De graça. Amor grátis. Deixa a vida te lavrar a cara, aí a gente conversa. E não dá um beijo, né? Então é um bate-papo. A ideia é, a Alice está aqui num bate-papo. Ela está no quarto dela, na cama dela, e ela está aqui batendo um bate-papo com as pessoas. Falando o que ela pensa da vida, o que ela pensa sobre perda, o que ela pensa sobre amor, o que ela pensa sobre morte, o que ela pensa sobre sexo. Então, é um convite a um bate-papo. Tem espetáculo que as pessoas conversam com a Alice, porque a Alice indaga o público, né? Você tem esperanças? Você se sente feliz? Olhando para alguém. E a pessoa, tem gente que, sim, tem gente que fica aquela coisa, então fica aquela coisa, posso ou não posso interferir? Tem plateia que interfere, tem plateia que não. Então fica essa surpresa. Cada espetáculo é uma surpresa pra gente, a gente não sabe se as pessoas vão reagir ou não. Se a pessoa ela tá desprezando a personagem, ela tá ignorando a personagem está sentindo. E isso estimula a personagem a fazer alguma coisa. Se a pessoa está extremamente comovida, seduzida, ou frágil perante aquilo me estimula. Então é impressionante, eu não sei dizer, a vibração que vem, porque é muito próximo, né? Quando a gente quebrou praticamente essa quarta parede que existia no princípio, eu meio que falei, gente, como que eu vou lidar com isso? Porque era muito próximo, né? Qualquer gesto que eu faço as pessoas veem, qualquer erro que eu tenho as pessoas veem, e eu percebo tudo. Quem tossiu, quem comeu, quem fumou, se a pessoa não está gostando, se aquilo está triste, se a pessoa está chorando. Então aquilo para mim reverbera de uma maneira assim fantástica. É de noite, e como sempre eu estou em casa e sozinha, esperando por alguém que eu nem sei se vai chegar. Provavelmente não. Se alguém me amasse um pouco, eu não estaria aqui agora sozinha,
longe de mim dos outros. Os boys atendiam para comprar o seu carro. Os casais de saco cheio um do outro, mas segurando umas. Estavam na roda não segurar nenhuma. Feito eu. Eu não seguro picas. Nem é você que eu quero. Tem gente que sai abaladíssimo do espetáculo, sai chorando. Tem gente que sai revoltada, falava, ai, que coisa horrível, que pessimista, eu não vejo o mundo assim, vai embora nervoso. Tem pessoas que saem totalmente compadecidos e próximos da Alice. Então a reação está sendo muito boa. Quem fala que não gosta, geralmente fala que não gosta por causa do texto em si. Fala, não, pra mim é muito pesado, não gosto. Mas de uma forma geral as pessoas estão se sentindo muito bem. Que bom, que bom. Bom, eu conheço o Rodolfo há uns 8 anos, né, Rodolfo? Por aí, 8 anos. Em uma dessas oficinas culturais, que ele tanto falou que fez e eu também. Então, assim, nós praticamente crescemos juntos, amadurecemos juntos no teatro e juntos descobrimos muitas coisas. E às vezes não tão juntos, às vezes eu seguia, entregava um caminho, ele outro. Então, quem teve o primeiro contato com o Caio Fernando Abreu foi o Rodolfo. E aí o Rodolfo veio e me mostrou e falou, olha, Ivânia, é isso, tal. E eu falei assim, isso é muito interessante. E a partir de então, como nós temos amizade há muito, muito tempo, e o Rodolfo deposita uma confiança em mim muito grande, que eu sei, e ele me chamou. Eu falei assim, Ivânia, nós somos amigos há tantos anos, e há tanto tempo que a gente está aí querendo fazer um projeto, construir algo juntos. Então tá aí, essa é a oportunidade, tá aqui, Caio, vamos fazer? Eu falei, vamos lá. Como foi o primeiro contato, Eu lembro que a primeira vez que eu mostrei pra ela um conto do Caio foi esse A Beira do Mar Aberto, que eu tanto quis montar, e que a gente estava no ônibus na Teodoro Sampaio, eu lembro claramente sobre isso. E pra mim, Rodolfo... Pinheiros, né? Lá em Pinheiros, São Paulo. E pra mim, Rodolfo, que queria montar esse texto... muito mais, da gente ter uma amizade, muito mais de poder chamá-la porque ela trabalharia de graça, porque isso é um fator, a gente, por exemplo, eu quero fazer um trabalho, então eu vou chamar quem? Então, tanto é que o Requiem, assim, é um bando de gente que trabalhou de graça. Pra gente, pra mim, pra ela, amigos dela, amigos meus, pessoas que desde a pessoa que tira foto, a Coxa, que é da mãe dela, cedida pra gente pelo espetáculo e tal. Mas pra mim, Rodolfo, o mais importante de chamar ela, além delas, não foi nem tanto, claro que foi pelo fato dela ser minha amiga, muitos anos, por ela trabalhar de graça pra mim, querida? Mas porque também ela era uma mulher, e ela ia me trazer esse feminino, porque eu não tenho esse feminino. Então, ela tinha um feedback que era muito interessante, porque além dela ser uma mulher, ter útero, ela me conhecia muito, então ela veio com essa coisa do feminino. Uma mulher não senta assim, uma mulher não olha assim, não, joga fora que isso aí é Rodolfo, eu não quero Rodolfo, vamos procurar uma outra coisa. Então eu acho que muito mais importante dessa coisa da nossa amizade foi esse feedback do feminino. E por final, assim, a nossa amizade acabou ajudando, porque ela limpou o Rodolfo. O máximo que ela pôde de jogar as coisas do Rodolfo fora. Porque eu sou muito grande, muito Então ela foi limpando, justamente porque a gente se conhece há muito tempo. Talvez a felicidade seja um ato, trabalho de família. Talvez seja aquele momento em que o pensamento é outro. Talvez seja tão simples. Que nós simplesmente não admitimos que seja só isso. Eu falei assim, não, Rodolfo, acho que para interpretar uma mulher não precisa fazer clichês, porque o homem e a mulher são muito próximos, embora não pareça. Você não precisa ficar fazendo entendeu? Esse movimento que eu tô sentada e tô conversando, um homem também faria isso na boa, da mesma forma como eu tô falando. Assim como uma mulher estaria sentada como ele está agora. O que muda é uma energia, é uma coisa muito sutil na forma de falar, na forma de olhar, mas é muito sutil. Então, o trabalho foi caminhando
pegando uma outra trilha, um outro atalho. Era uma coisa super noite, uma coisa super up, a mulher, o tipo estereótipo, e depois foi ficando uma coisa mais pequena, mais pequena, mais pequena. Eu até falava com o Rodolfo, eu queria coisa próxima de vídeo, coisa pequena, interpretação pequena, sutil. Boa noite, Bi. Eu sou o Luiz Stefano com vocês mais um programa e hoje estou aqui com Rodolfo Lima. Eu tinha esquecido, gente, que mico, que gato. Eu conheço há anos essa pessoa, mas é porque essa intimidade, né, eu não tinha esquecido. Tudo bem, eu perdoo, tá perdoado. Rodolfo Lima, uma pessoa maravilhosa, que eu conheço há muito tempo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá. E aí, tá feliz de vir ao programa? Pois é, faz também. tempo que a gente tá combinando, né? Pois é, faz tempo que essa pessoa ia me convidar, já surgiu várias propostas pra vir. Decentes. Até que enfim ele me chamou, e aí eu vim hoje aqui divulgar que nesse sábado. É, porque o Rodolfo, deixa eu apresentar para vocês, o Rodolfo é ator, diretor de teatro, dramaturgo, jornalista, crítico de arte. Oh. É uma pessoa realmente pop-tura, né? Como diria alguém. Mas e aí? O Rodolfo está há algum tempo já que vocês têm um trabalho super ligado na obra do Caio Fernando Abreu, isso, né? Na verdade, assim, faz 10 anos que eu leio o Caio Fernando Abreu, e nesse período de 10 anos eu acabei criando 2 monólogos em cima da obra dele. Um que chama Requiem para um Rapaz Triste e um que chama Todas as Horas do Fim, que é um novo que você ainda não viu. Que eu não vi. E aí o Requiem faz já uns 4, 5 anos. O Requiem para um Rapaz Triste surgiu em 2002. 6 anos já. 6 anos já. Bom, então eu vou contar a história do Requiem. O Requiem para um Rapaz Triste, eu queria pesquisar as personagens femininas do Caio Fernando Abreu. A princípio eu também queria pesquisar o universo da minha mãe, e aí eu juntei essas duas coisas. A minha mãe, eu não sabia que tinha essas da mãe, isso não disse. O referencial era minha mãe, e aí eu fui buscar no Caio Fernando Abreu falar do feminino. Porque certo. eu fui um cara só criado com mulheres, isso. E aí eu queria falar sobre o universo feminino, e pra mim, que fui criado só com a minha mãe, o referencial feminino pra mim é a minha mãe. Mas aquela personagem que a gente vê no Requiem é parecida com a sua mãe em alguns aspectos mesmo? Olha, quando minha mãe viu a primeira apresentação no Teatro de Arena, ali no Eugênio Kuznets, a minha mãe comentou com uma amiga, é a minha vida. Sério? Não necessariamente, né? Mas ela fumava? Ela fumava. Porque uma coisa que me intrigou na peça é quanto você fuma. Quantos cigarros você fuma na peça? Uns 8. Porque é um atrás do outro, gente. Eu falei, gente, você fuma na vida real? Não, eu não fumo na vida real. Como é que você consegue fumar na peça? Pois é, sabe que no começo... 8 cigarros, não sei lá. Porque assim, eu já fumei em cena, tal, não sei o quê, mas pra quem não fuma na vida, às vezes é meio incômodo na hora, né? Pois é, mas assim, todas as personagens do Caio praticamente fumam. Então não tinha o Caio fumava, exatamente. Né? Enlouquecidamente. Então não tinha como eu falar dessas mulheres sem fumar. Aí o que acontece? No começo eu sofria, porque eu detesto cigarro, detesto beijar gente que fuma cigarro, enfim. O cheiro, O cheiro, detesto tudo. Mas com o tempo eu acabei me acostumando. Então hoje é quase como que uma... e realmente quando a gente entra, porque a peça ainda é assim, o público entra e você já está instalado no cenário, sentado fumando. E é muito louco, porque aquele universo já com 1000 bitucas, né? Exatamente. Você fica mesmo naquela bruma, é bem impressionante, é muito legal o espetáculo, eu gosto. E o Requiem para um Rapaz Triste, então você alinhavou frases do Caio, porque você criou o texto. Exatamente, funcionou assim. Então, eu queria falar sobre o universo feminino, fui pesquisar nas obras dele como retratar isso. Tá. Aí, como eu leio o Caio há muito tempo, eu acabei costurando com frases de outras pessoas. Então não tem só Caio. Não tem só Caio. Na verdade, a pessoa que conhece Caio vai identificar no Requiem para o Rapaz Triste a Dama da Noite. Sim. Então tem a metáfora da roda, dos amigos fugidos. Então tá lá, mas na verdade o texto ele é costurado com outras coisas. Tem até uma frase da Danusa Leão, por exemplo. Qual que é a da Danusa? Da Danusa é quando ele fala da morte, que ela fala assim, quando você morrer, os seus amigos vão chorar, vão se lamentar e depois vão dormir. E quando que ela falou isso? Numa crônica. Numa das crônicas. E aí eu costurei, na verdade, e pus nesse período, faz 6 anos que tem o espetáculo, e aí eu pus nesse período. É muito bacana. Só uma parte, para quem não conhece muito, o Caio Fernando Abreu foi um escritor gaúcho, né? Exatamente. Nascido em 1948, exatamente. Inclusive porque vai fazer 60 anos agora do nascimento dele. E, bom, é um cara super importante, né? Trabalhou na revista Veja, em vários jornais.
e tem uma obra maravilhosa, tanto como contista, né, como crônicas e romances inteiros. Né? Exatamente, tem até peças de teatro. Peças de teatro, e o cara já foi adaptado também para textos dele que não eram peças, viraram peças, filmes, né? No caso, A Dama da Noite, que é um texto famoso dele. A Dama da Noite é curta, né? Virou um curta. Virou um curta com o Gilberto Gavronski, direção do Mário Diamante, que ganhou o prêmio de melhor curta no Festival Mix Brasil em 1999. Exatamente. De longa tem dois. Tem um que chama Aqueles Dois, que é um filme gaúcho, feito na década de 80. Em 84, já assisti no Canal Brasil. Exatamente. E agora tem um que o Guilherme de Almeida Prado fez, que é Onde o Dará Dulce Veiga. Onde o Dará Dulce Veiga, com Michael Proença, a Carolina Dickmann, tá estreando, né? Tá pra estrear. Na verdade ele fez várias, teve ano passado no Mix. Passou na mostra também internacional. Exatamente. Mas agora acho que vai entrar em cartaz daqui a um mês mesmo no cinema. Pelo que eu sei, ele tá captando recursos ainda pra estrear? Não acredito. Exatamente, eu acho que ele não absurdo, tem... gente. A fofoca, eu acho que ele não tem verba pra estrear. É um absurdo, é uma vergonha não darem uma verba pra ele, porque eu particularmente adoro o Caio Fernando Abreu e adoro o Guilherme de Almeida Prado, que fez filmes, você já viu os filmes dele? Maravilhosos, A Dama do Cine Xangai, Perfume de Gardênia, enfim. A Dama do Cine Xangai. A Hora Mágica. A Dama do Cine Xangai é aquele que a Cristiane Tornoni tá no Tars? Não, esse é Perfume de Gardênia. Eu gosto. Que ela é uma mulher suburbana que vira uma estrela de cinema. Exatamente. Muito legal esse filme. E a Dama do Cine Xangai é com a Maitê, que ela é uma mulher fatal que frequenta o Cine Xangai, que é um cinema no centro, e ela se envolve com o Antônio Fagundes. É um filme meio detetive, assim. Que se você for ver, se você for ver o Dulce Veiga, é muito parecido essa personagem. Muito parecido. Ele resgata a mesma atriz com a mesma personagem. Só que mais velha, né? Exatamente. Porque a Dulce Veiga é uma mulher desaparecida, né? Misteriosa, e a filha tá procurando, um negócio assim. É bem bacana esse romance. E o Caio, então, já foi adaptado várias vezes. A Grace Janucas, né? Que é uma atriz gaúcha que faz o Percy Insana, maravilhosa, era amiga do Caio, né? A Grace, o Marcos Breda. A Grace fez uma peça que era, como é que chamava? Sobre Amor e Amizade. Exatamente. Que ficou em cartaz aqui em São Paulo há alguns anos. Já trabalhou com coisas do Caio. A Cláudia Wonder, né? Nossa amiga maravilhosa, também foi amiga do Caio, já fez coisas... Cláudia Wonder já foi viver no REC, sabia? É mesmo? Olha que honra. Muito legal, ela gostou bastante. Enfim, o Caio Fernando Abreu é uma figura importantésima que infelizmente faleceu em 1996, né? Exatamente. Deixando uma lacuna e um séquito de fãs e seguidores que adoram a obra dele. Ele é muito idolatrado mesmo. Idolatrado. Não, identificado também. Não, é impressionante porque assim, o Caio morreu, né? Vai fazer 11, 12 anos. E é impressionante como as pessoas, os jovens, assim, se identificam com a obra dele. Coisas que ele escreveu nas décadas de 80 são atualérrimas pro jovem de hoje. Exatamente. Né? Você mesmo o jovem não gay, não só gay, né? Não, o Caio era gay, né? Eu percebo assim, porque eu vejo na peça, no final das apresentações, as pessoas ficam enlouquecidas. E eu percebo que depois as pessoas me escrevem, porque eu comprei o livro, porque eu preciso do texto. E aí eu percebo, é impressionante que o REC, as pessoas acabam criando uma fidelidade com aquela personagem que chama Alice. Ficam íntimas, As pessoas voltam, assim, então é muito comum as pessoas... Ficam amigas da Alice. Ficam amigas da Alice, então as pessoas voltam, assim, 3, 4 vezes e querem trazer os amigos. E é louco que às vezes no Orkut as pessoas me mandam uma mensagem e mandam as frases da peça. Tem um pouco de religião também, né? É tipo legião urbana, né? Exato. Eu acho que o Caio tem essa coisa da legião urbana, de ter uma legião de seguidores, de pessoas que são fãs e são muito fiéis à obra. Exatamente. E você, como está trabalhando com esse universo, você vira uma antena para isso, né? Ah, total. Porque... na verdade, eu acabei virando uma antena, assim, por vários motivos. Primeiro, por gostar mesmo. Segundo, por fazer os 2 trabalhos. Depois, por contato com a família, que é muito grande o contato que eu tenho com a família. E como é que foi? Eles cederam os direitos? Na época, em 2000... Então, eu apresentei a peça no final de 2002 no Arena. Viajei com ela para o Festival de Curitiba em 2003. Aí saiu uma matéria na Folha de São Paulo super positiva do trabalho. Mas eu fui estrear para valer em 2004. Nesse período de 2002 para 2004, eu entrei bastante em contato com a família e aí expus, poxa, não tenho grana, aquele perrengue todo. Eles acabaram meio que cedendo para mim. Legal. Hoje, com o passar dos anos, mas assim, tudo tem um preço, né? Eu acabei virando amigo deles, eu acabei sendo uma antena parabólica para eles aqui em São Paulo. Então, na verdade, eu acabo oferecendo algumas informações para eles, quando eles não têm. Eu aponto, olha, tá tendo uma peça em tal lugar, aviso a eles, tá? Então, é uma troca. Mas eu tive... não sei se você sabe disso, mas eu tive em 2000 e... A gente tá em 2008? Em 2008. 2008. No final de 2006, eu apresentei um trabalho em Porto Alegre. Pra família? Apresentei, fui visitar a família. E foi o Requiem? Foi o Requiem. E eles ficaram emocionadinhos? E aí foi muito louco, porque assim, eu fui visitar a casa, né? Fui visitar a família, levei, fui perto do Natal, então eu comprei um
panetone chiquérrimo, assim, pra levar e tal. E aí foi super bacana porque eu entrei na casa, que era a casa dos pais do Caio, conheci a irmã dele, que é muito parecida com o Caio, impressionantemente parecida. E no fim, assim, à noite fui no cemitério, levei flores, fiz tudo o ritual de fã. E no final ela foi assistir o espetáculo. E aí foi o espetáculo mais tenso que eu fiz da minha vida, porque eu olhava pro lado que ela tava, e via aquela imagem, e parecia o Caio, e eu tinha muito medo dela não aprovar o trabalho. Né? Porque né, eu tinha uma relação quase de amizade com eles cediam o trabalho pra mim. E aí quando terminou, eu tava no camarim, ela veio falar comigo, e aí eu falei assim, e aí, eu tô cuidando direito da obra do seu irmão. Aí ela me abraçou e falou assim, fica calmo, que vai dar tudo certo, o seu trabalho é lindo. Aí, gente, né? Aí você relaxou. Aí relaxei, então eu posso montar, então eu sei que eu posso montar vários Caios, tenho... Porque teve uma época, não teve uma história que os direitos para teatro tinham ficado com o Marcos Breda, não? Uma coisa assim. Então, na verdade, pra cinema era do Gavronski, do Teatro Gavronski. Pois é, há uma polêmica disso, né? Então tem, segundo a família, vou contar uma coisa que eu vi da própria família. Porque tem uma briga com o Gil Veloso aí, né? Tem o Gil Veloso também. Então, assim, segundo o que eu sei, segundo o que a família me contou, funciona assim. O Caio Fernando Abreu nunca deixou nada escrito. Né? O que ele queria era o seguinte, como ele sabia que se ele morresse, a família não teria condições de cuidar da obra dele, então ele pediu que o Gavronski, o Marcos Breda e... quem é a terceira pessoa? Não é o Gil Veloso. Não é o Gil Veloso. Que o Gavronski, o Marcos Breda e uma terceira pessoa que eu esqueci que cuidasse. Então, assim, o Gavronski cuidaria do cinema, o Breda do teatro e tem essa pessoa da TV e tem alguém que cuidaria só do teatro. Não sei se é o Alabase, eu não sei. Porque o Breda montou coisa do Caio já, né? Exatamente, montou A Maldição do Vale do Rio Negro e montou O Homem e a Mancha, logo depois que o Caio morreu, que é um texto do Caio que faz uma referência bem explícita ao Filhos do HIV. Aí o que acontece? Aí, segundo a família, aconteceu isso. Então ele deixou meio que de boca que esses amigos cuidassem da obra. Mas aí, quando o Caio morreu, o Gil Veloso era o secretário pessoal do Caio Fernando Abreu, e aí gerou-se essa polêmica, porque alguns amigos dizem que o Caio deixou tudo pro Gil Veloso, e a família alega que não. E aí tem até uma história contando aqui, né? Ó, tirando várias informações. Bomba. Então, não, mas a história é até bacana, porque o Onde Dourado Lucy Veiga, quem negociou os direitos do Lucy Veiga foi o próprio Gavronski, amigo pessoal do Caio há muito tempo. E aí, quando a família foi repassar para o Gavronski uma porcentagem dos direitos autorais, o Gavronski não aceitou. O Gavronski falou assim, não, imagina, eu não tenho que ficar com esse dinheiro, porque eu fiz isso pelo Caio e eu presto esse serviço pro Caio, o dinheiro é de vocês e tal. Então existe também esse celeuma, assim, né? Os amigos do Caio e a família... É uma questão polêmica. É polêmico, viu, gente? Eu tô contando coisas assim, mas isso é polêmico, tá? Mas de qualquer forma, enfim, o Requiem para o Rapaz Triste continua em cartaz. Então, de qualquer forma, o Requiem para o Rapaz Triste continua em cartaz. Acabei de apresentar a peça em Assis, agora na Unesp, dentro de um evento que comemorando os 60 anos para comemorar os 60 anos do Caio, onde tinha 10 alunos de mestrado da Unesp estudando a obra do Caio. Você vê que tá uma febre, né? O Caio tá super pobre. Aguardem que o Caio ainda vai... Não, se você jogar no site, não sei se é da CNPq, se você jogar no site de pesquisa o nome do Caio, aparece assim, 100 eu acho que o Caio Fernando Abreu, eu vejo muito assim, o Caio Fernando Abreu, o caso